queridas e queridos estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. E o assunto de hoje deste conteúdo será sobre as visões. Bem, quando a gente fala em visões, é claro, eu espero que venha na cabeça de vocês, refresque uma memória, eu não sei se vocês são da mesma época que eu, se vocês já viram, né, ou lembram, né, de as visões da Raven. Mas, né, apesar da gente lembrar de tudo isso, quando a gente está falando então de banco de dados, as visões, nós queremos nos referir às views, né, assim como elas são chamadas. Então, o conceito de visão, né, a view, no contexto dos sistemas gerenciadores de banco de dados, eles representam a criação de tabelas virtuais, tabelas lógicas, que não existem fisicamente, onde nós podemos recobrar aqueles dados. Vamos entender um pouquinho melhor? Então, as visões, elas realizam uma consulta de um resultado em relação a uma consulta armazenada sobre alguns dados. Então, imagine que nós temos uma tabela, por exemplo, de funcionário. Nós podemos armazenar uma consulta previamente, né, com alguns dados a serem retornados, e nós criamos uma view para guardar tudo isso. Então, basicamente, possibilita a criação de tabelas virtuais, as quais são derivadas de outras tabelas, ou também por meio de outras visões previamente definidas. A visão, né, de uma forma geral, amplia a forma de visualização dos dados. Nossa, Thalia, mas por que isso acontece? Porque aqui nós passamos a utilizar a ideia de tabelas lógicas. Então, diferentemente daquelas tabelas que existem fisicamente no nosso banco de dados, que foram construídas, que foram catalogadas, as visões, elas estão apenas dentro do catálogo de banco de dados, ela aparece, né, a estrutura de uma visão, mas ela é o resultado de um comando select qualquer que foi armazenado, e aí aquele armazenamento daquele comando pode ser atrelado a uma visão, tá bom? Aí aquela visão pode ser consultada novamente, e aí há o retorno dos dados. Então, para a gente entender o que ocorre, né? A visão, né, o acesso aos dados ocorre, então, justamente de forma indireta. Por isso que eu falei para vocês, a gente acessa a visão e, por meio da visão, a gente acessa a consulta ali armazenada. Então, nesse caso aqui, ao executar um comando SQL que contenha na cláusula from, por exemplo, uma visão, o SGBD vai incorporar no processo de execução as restrições que vão definir essa view, a nossa visão, para somente após recuperar os dados. Então, e esses dados estão, né, logicamente, ligados a tabelas já existentes no banco de dados. Então, é importante ressaltar uma das coisas mais legais em relação às visões é porque, como os dados da visão são os mesmos das tabelas que elas estão lá e buscando, né, e recuperando posteriormente, não há redundância entre eles. E, basicamente, o uso de uma visão, né, das views, assim como a gente costuma falar, possibilita um nível adicional de segurança, uma melhor adequação às possibilidades de acesso, inclusive conforme a área de interesse do usuário. Vocês vão entender isso aqui melhor agora. Quando a gente está falando dessa parte de segurança, de limitar o acesso, muitas das vezes, numa empresa, nem todas as informações têm a necessidade de serem públicas. Então, muitas delas nós podemos ocultar, né? Elas são sigilosas. Então, nós podemos fazer isso por meio justamente dessas tabelas lógicas, dessas tabelas virtuais, que são as views. Então, por exemplo, uma tabela de funcionário, né? Eu já comecei até falando de funcionário anteriormente, né? Com todos os dados cadastrais, incluindo o salário, por exemplo. Então, a parte, né, a parte pessoal, a parte do RH, a parte do financeiro, tem acesso justamente, inclusive, ao salário. Então, é importante que eles tenham. Só que existem diversas informações, né, justamente dos funcionários, que podem ser públicas, que podem ser de acesso livre, como o nome, o número de telefone, o cargo. Contudo, o salário, nesse caso, né, na empresa, espera-se que ele seja privado. Então, portanto, essa demanda de acesso público em parte dos dados, então é só uma parcela de uma tabela física, poderia ser resolvida justamente com a criação de uma visão. Então, lá na parte das visualizações, então, se fosse uma dashboard, né, um painel de indicadores que mostrasse, né, os dados, ou mesmo um software que fizesse a busca e retornasse aquelas informações para os interessados, então uma visão poderia então restringir as informações, ocultaria aquilo, né, ocultaria o salário, então para aqueles que não é pertinente, mas os dados estão ali salvos, gravados no banco de dados e a gente não perde, né, toda a informação, por exemplo, do salário. A gente só cria uma visão. Então, qual é o padrão, né, das views? Então, é uma consulta pré-definida, é uma visão de dados, mas não contém dados. Então, ela não é uma tabela, ela é uma visão que vai buscar, então, outras tabelas. Então, nesse caso, a sintaxe é create view, aí você dá um nome para a visão,
pode ser qualquer nome. Pensem em criar nomes que sejam, então, que reflitam, né, o que a visão tá correspondendo. As, e aí quando a gente passa as, a gente coloca o comando select. Pode ser select, asterisco, from, tananã, tananã, os dados que a gente quiser. E como que nós acessamos, então, o resultado dessa consulta armazenada? Por meio de um próprio select. E aí a gente vai fazer, por exemplo, select, asterisco, from, o nome da visão que a gente acabou de criar. Olha um exemplo aqui bem bacana para vocês verem com os filtros, né, de uma única tabela. Nesse caso aqui, está buscando a tabela de produto, o código, o nome, o valor da venda, o valor promocional. Inclusive, está filtrando com where, né, quando o valor promocional for menor que o valor da venda. Então, esse é o select. Então, ele criou uma view, né, create view, chamada produto promoção. Então, para acessar, seria select asterisco from, produto promoção, que acessaria a nossa view, então, que não é uma tabela, né, então ela está ali, a nossa consulta armazenada, como se fosse uma tabela lógica, uma tabela virtual, que retorna os nossos dados. Outro exemplo, nesse caso aqui, usa inner join, usa group by, então a gente pode utilizar então outras consultas que usem, né, que busquem outras tabelas, que utilize junções, que utilize funções de agregação e tudo criando as views ali dentro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente vai agora ver na parte prática com um exemplo de uma view criada pela gente. Vamos lá? Até agorinha! Olá, estudantes! Voltei! E vamos então aprender como criar na prática então uma view, então com base num dos nossas consultas que a gente já fez. Então tô aqui no MySQL Workbench para vocês mais uma vez e vou levar em consideração aquele nosso banco de dados que tinha duas tabelas, que era de departamento e de funcionário. Vocês lembram? Já utilizados em aulas anteriores. Então se você não assistiu, volta lá e confere os vídeos. Basicamente, né, a gente tem duas tabelas que estão ligadas entre si, e aqui eu vou criar uma visão, né, em relação a uma das consultas. Imagine, inclusive a gente já fez, né, alguns testes em relação a isso, a listar, né, todos os departamentos, né, então vai fazer uma lista de todos os departamentos cadastrados no banco de dados, e para aqueles que possuírem funcionários lotados, a gente vai então listar, né, o nome do funcionário na frente, ok? Então, essa é a ideia. Então, eu vou criar uma visão em relação a isso. Então, a gente já sabe qual que é a sintaxe, né, das views. Então, a gente sabe que é create view. E a gente vai dar um nome, tá? Para a nossa view, por exemplo, vou colocar departamentos, funcionário. Perfeito? E a gente sabe agora que a gente vai passar o as, isso lembrando da sintaxe das views. E aqui agora a gente vai colocar qual é o nosso select, tá bom? Então, nesse caso, como são duas tabelas distintas que eu quero recuperar informações, nós precisamos utilizar um select que vai ter inner join, que vai ligar as duas tabelas por meio da chave entre elas. E nesse caso será, na verdade, não inner join, né? Vai ser um left join. Então, a gente vai recuperar tudo de um lado, né, da primeira tabela e vai recuperar o que tem em comum da segunda tabela. Então, nesse caso, eu já vou colocar aqui pra gente, seria desta forma, tá? Então, a gente tem aqui o nosso select, que vai trazer, então, o nome do funcionário, a descrição, né, o nome do departamento, e vai ligar as duas tabelas, né, por meio de um left join, então, que vai listar, né, todos os departamentos cadastrados. E agora, nossa view está pronta. Nossa, que fácil! Então, é muito mais legal a gente armazenar essas consultas. Então, todas as vezes, em vez de eu fazer, supondo que esse seja um comando que eu utilizo corriqueiramente, que eu preciso sempre de relatórios, de buscar esses dados, então eu armazeno uma view que fica muito mais fácil de recuperar a informação, tá bom? Então, vou fazer o comando aqui, vamos ver se está tudo certo, vamos criar ela, né, efetivamente. Então, aqui embaixo a gente pode ver, né, create view, e tem lá, né, a duração, quantidade de segundos, né, e tal, que a gente gastou para criar. Então, foi prontinho, maravilhoso. E se vocês quiserem ver aqui, por exemplo, no MySQL, se a gente clicar aqui em views, vou atualizar, né, aqui do lado. Então, refresh. E já vai aparecer a nossa view criada aqui, ó, departamentos funcionários. Então, já foi criada a nossa visão. Então, se a gente quiser, ela tá aqui dentro. Então, a gente consegue recuperá-la. Como que a gente faz, por exemplo, para ver que tá tudo armazenado na nossa view? É só usar um select, por exemplo, asterisco from. E aí eu coloco, né, departamentos funcionário, assim como foi criada, ponto e vírgula. E ele vai recuperar, na verdade, não vou ter que fazer mais nenhum, não vou colocar nem o left join, nem ligar as tabelas, e automaticamente ele vai recuperar na tela qual é o resultado da nossa consulta. Vocês estão vendo? E se por acaso eu fizer essa consulta aqui separada, se eu quiser fazer ela, também vai obter o mesmo resultado. Então, tá armazenando ali por meio da nossa tabela virtual, tá bom? Aquela consulta. Então, fica muito, muito, muito mais fácil, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado então desse conteúdo de views e até a próxima aula. Um grande abraço!